E aí pessoal, tudo bom? Então, hoje roubei o canal da minha mãe aqui, me dei a liberdade de roubar o canal dela. Ela está falando sobre as provas de raciocínio lógico, nível médio, da banca Fundação La Salle. E, sem mais enrolação, Que? Roubou meu canal? Acho que é fácil fazer um canal? Vamos? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Silvia Helena e eu estou aqui hoje com meu filho Marco Antônio e nós vamos dar dicas de concurso público para as provas de raciocínio lógico da banca Fundação La Salle em nível médio, como ele mesmo já havia dito. E hoje a gente fez análise de 3 provas de raciocínio lógico de nível médio, né, da banca Fundação La Salle. E a gente vai estar trazendo aqui, fazendo um levantamento de quais os conteúdos mais cobrados, a forma que eles são cobrados, dando umas dicas aí de como você deve estudar para cada um deles. Então, começar, né? Vamos Começar. E o primeiro assunto, qual vamos abordar aqui, trazer algumas dicas para vocês, nossos telespectadores, é sobre porcentagem, que tem ali um pouquinho de regra de 3 simples, né? Essas são questões que quase sempre tem nas provas, às vezes até 2 questões desse assunto. E essas questões, elas não costumam ser muito difíceis. O que você tem que prestar bem atenção é na interpretação do texto e saber o que são aquelas informações que o texto vai estar te passando, aonde você tem que colocar cada uma dessas informações. Por exemplo, fala sobre uma TV que custa um preço, sofreu um desconto, então você precisa achar um novo valor, sabe? É tipo isso, essas questões. Você tem que prestar atenção na interpretação e entender o que são esses valores que a questão vai estar te dando para conseguir resolver e chegar no resultado correto ali. Proposições lógicas, quantificadores lógicos. Este assunto normalmente é cobrado em todas as provas, uma questão por prova. A questão normalmente vai pedir a equivalência ou a negação de uma proposição lógica. Para ajudá-los, nós vamos postar as nossas dicas lá no Instagram e deixar na descrição do vídeo uma ótima videoaula com esse assunto. Ela dá uns 40 minutos de videoaula apenas e vai explicar direitinho para você nunca mais esquecer as proposições lógicas, o todo, nenhum e o algum, ok? Vai lá assistir e aprenda bem bonitinho para arrasar nessas questões. O próximo assunto que vamos abordar é proposições lógicas de novo, só que dessa vez é referente à tabela verdade. É um tipo de questão que também sempre é cobrado nas provas e tem pelo menos uma questão desse tópico em cada prova. Aqui, a banca geralmente te dá 2 proposições simples ou uma composta e afirma se elas são verdadeiras ou falsas. Com base nessas informações, você vai ter que analisar nas alternativas qual que condiz com aquilo que a questão está pedindo, né? Ela vai te dar essas informações e pedir que você diga até onde é falso, até onde é verdadeiro, né? Isso vai variar bastante de cada questão, mas todas seguem uma mesma lógica por trás. Por isso que a dica aqui é o conhecimento da tabela verdade. Não tem jeito, você vai ter que saber. Porque você precisa saber como usar corretamente os conectivos se, então ou e, para que assim você possa resolver essas questões com tranquilidade. Aqui vai a tabela verdade aí para vocês checarem, né? Dá uma olhada, essa tabela que eu fiz. Segue isso aí que ó, show de bola. Conjunto. Toda prova tem pelo menos uma questão de conjuntos. Normalmente eles dão uma quantidade X de pessoa num determinado lugar e também te dão assim, tantas pessoas gostam do livro A, tantas pessoas gostam do livro B e te pergunta, quantas gostam do livro A? Ou quantas gostam dos 2 livros, ou quantas não gostam de nenhum, sabe? Ela vai te dando algumas informações e deixa uma informação normalmente em aberto e você tem que descobrir essa informação que está em aberto. Não são questões difíceis, você tem que treinar bastante, mas uma hora você pega o jeitinho e você acaba até de repente gostando, que nem a gente gosta de fazer. Tabela de hipóteses, lógica de argumentação. Esse é outro assunto bastante cobrado, né? Tem sempre uma questão por prova e são questões trabalhosas. Elas dão um pouco de trabalho ali, são um pouquinho difícil, porque elas vão te dar um texto, vão te jogar um monte de hipóteses ali que você às vezes não tem como ainda julgar quais são falsas e verdadeiras e
baseada nessas hipóteses, baseada em todas essas informações que ele vai te dar, você vai ter que encontrar um furo ali no meio e entender aonde que está certo, onde que está errada, quais são as verdadeiras e falsas. Então assim, é uma questão trabalhosa, mas tem uma lógica por trás de resolver, né? E a dica para essa questão é, além de você treinar e fazer outras questões do tipo, que elas são de formas variadas, a gente vai estar deixando também um vídeo aí na descrição, outra videoaula bem explicadinha, bem completinha, que ensina você a entender a lógica por trás dessa questão e conseguir resolver aí, independente do contexto que ela te passar, né, independente da historinha que ela tiver por trás, você vai conseguir decifrar ali todas as partes, o que está faltando, o que não se encaixou legal, e vai conseguir resolver essas questões. Razão, proporção e regra de 3 composta. Normalmente a gente encontra uma questão por prova. No caso das provas que analisamos, tinha realmente uma questão em cada uma delas. Às vezes temos questões bem simples, envolvendo 2 grandezas diretamente proporcionais, mas em alguns casos encontramos questões um pouco mais difíceis, envolvendo 3 grandezas direta e inversamente proporcionais. A nossa dica para resolver essas questões é realmente aprender um método de resolução das questões, que existe um método simples e você aprendendo esse método vai ficar fácil de você resolver quase que qualquer questão relacionada à regra de 3 composta, à proporção e razão. E para que você possa aprender muito bem esse assunto, disponibilizamos 2 vídeos ensinando a resolver essas questões. Eu garanto que vocês vão gostar, vocês vão aprender, para quem ainda não sabe, e vão garantir esse ponto na prova com certeza. Anagrama, permutação. Sendo sincero, a gente não achou nenhuma questão nas 3 provas que a gente analisou, mas a gente sabe que é um conteúdo que pode cair na prova, a gente já viu em provas passadas, e por ser um assunto relativamente fácil, a gente acha que vale a pena estar trazendo aqui para vocês, né? A forma de cobrança dessas questões, ela geralmente te dá ali uma palavra com um número determinado de letras e pedir para que você reorganize essas letras e diga quantas outras palavras possíveis você pode formar, né? Não precisam ser palavras de verdade com um significado, mas quantas vezes essas letras podem se reorganizar. O difícil dessa questão, às vezes, é quando eles começam a colocar algumas restrições, algumas coisas específicas, tipo as palavras reorganizadas têm que começar com a letra tal e tudo mais. Mas tudo isso tem técnicas excelentes de você resolver isso, que você sabendo essas técnicas, você consegue aplicar de maneira bem tranquila nas questões. Então por isso a gente vai disponibilizar mais uma videoaula aí para vocês verem algumas questões sendo resolvidas, para que vocês possam entender como é que você resolve, como é que você utiliza essas fórmulas para organizar essas palavras, essas letras, né, e formar novas palavras. Então dê uma olhada no vídeo aí e depois vá atrás de resolver questões, como sempre a gente já disse aqui 1 milhão de vezes. Probabilidade. Bem, das 28 questões analisadas, das 3 provas que verificamos aqui, nós encontramos 2 questões de probabilidade. Essas questões são aquelas que dizem assim: em uma determinada caixa foi colocado 15 bolas brancas, 20 amarelas, 8 bolas azuis. Qual a chance de eu colocar a mão na caixa e tirar uma bola branca? A dica para essa questão é tomar cuidado com a interpretação do texto, para organizar as informações certinho, as quantidades de bolas e tudo mais, para você conseguir resolver a questão. Nós disponibilizamos um vídeo, na realidade é o mesmo vídeo que utilizamos para o tópico anterior, o anagrama. É a questão número 4 que é resolvida, e com essa resolução dessa questão você com certeza vai aprender tudo o que você precisa para resolver as questões de probabilidade. Juro simples e composto. Esse é outro assunto que cai bastante, é bem cobrado, né, na banca. E das 28 questões analisadas, a gente encontrou de novo 2 questões. A de juro simples, você pode resolver com facilidade, né? Questão de matemática, elas geralmente não dão números absurdos, ou 40 mil parcelas, são coisas mais tranquilas. Mas as de juros compostos, elas, por serem um pouquinho mais difíceis, é bom que você saiba ali as fórmulas, né? Como utilizar as fórmulas do juro composto. Também não vai ser valores absurdos. Porém, por se tratar de um assunto um pouquinho mais difícil que juros simples,
vale a pena você saber todas essas fórmulas e tudo mais. A dica, como sempre, resolver questões do tipo, além de conhecer essas fórmulas, que é o mínimo que você precisa saber para resolver esse tipo de questão, né? Você precisa saber essas fórmulas automáticas. Se você não souber, você não vai responder. E justamente por isso que é importante saber também, porque sabendo essas fórmulas, mais ponto garantido na prova, mais chance de ser aprovado, mais chance de ganhar dinheiro. E é isso aí. Ficar rico. 3K. Nem sei quanto é que é. 360. 300 e pouco. Gente. Média, mediana e moda. Dessas 28 questões que analisamos, tinha uma questão, então vale a pena a gente aprender, até porque é um assunto muito fácil de aprender e garantir ali mais uma pontuaçãozinha na prova de vocês. Então a dica básica é aprender o que é a média, o que é a mediana, o que é a moda. Tá? Nós vamos colocar essas dicas lá no nosso Instagram, de repente até resolver uma questãozinha simples lá para vocês ficarem perfeitos para resolver essa questão. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Esse tipo de questão também aparece nas provas, mas nem sempre, né? Das 3 provas que analisamos, as 28 questões, a gente não viu nenhuma questão dessa. Mas de novo, por saber que existem, por já ter visto questões desse tipo, a gente decidiu estar colocando aqui. Essas questões é aquele tipo de questão que te dá um texto onde uma pessoa precisa separar 400 documentos de uma caixa em 12 caixas iguais com o mesmo número de documentos. E para que vocês possam entender melhor como usar da melhor forma essas informações que a questão te dá, a gente vai deixar mais 2 vídeos tratando desse assunto para que vocês possam aprender e ficar tudo certinho, sem nenhuma dúvida na cabeça de vocês, para que vocês possam resolver essas questões com bastante facilidade e tranquilidade. Análise combinatória. Este é o último assunto que a gente vai abordar neste vídeo. Dessas questões que a gente analisou, nós encontramos apenas uma questão, mas de novo, eu acho que vale a pena aprender, porque pode cair nessa prova. E a maneira que essas questões são cobradas, por exemplo, a banca vai te dar 3 peças de roupas diferentes e vai te perguntar de quantas formas eu posso usar essas 3 peças de roupa sem repeti-las durante a semana. É mais ou menos assim. E a dica aqui é resolver questões e praticar principalmente com questões da banca. Eu procurei um vídeo para que vocês possam aprender a resolver esse tipo de questão, um vídeo que pudesse apresentar alguma questão da banca, mas não encontrei. Então, nós disponibilizamos um vídeo com questões similares ao que encontramos sendo cobradas pela Banca Fundação La Salle. Então vai lá, dá uma assistida nesse vídeo, dá uma olhadinha que isso vai valer super a pena para você aprender a resolver esse tipo de questão. Gente, por problemas técnicos a gente teve uma mudança aqui na câmera, mas a gente já estava terminando o vídeo mesmo, então a gente só está aparecendo aqui para encerrar e pedir para vocês deixarem um like se gostaram do vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que você acha que possam se interessar. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, obrigada!